Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou ontem, quarta-feira, 3 de maio, a quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, segunda divisão. Série B, você sabe, são 20 clubes, turno-retorno. Os 4 primeiros sobem para a primeira divisão, para o Brasileirão. Os 4 últimos caem para a Série C. Tranquilo? Como eu tinha dito no vídeo anterior, no vídeo da terceira rodada, nesta quarta rodada tivemos apenas 8 jogos, porque Ceará e Sport ontem decidiram o título da Copa do Nordeste. Ceará havia vencido por 2-1 em casa, perdeu por 1-0 na Ilha do Retiro, foi para os pênaltis e o Ceará foi campeão 4-2 nos pênaltis. Então o jogo Ceará e Vitória e Sport Tombense não aconteceram. A partir da quinta rodada teremos sempre os 10 jogos, já terminou a Copa do Nordeste, Ceará e o Sport também já terminaram os seus estaduais, e aí sim nós teremos sempre os 10 jogos. E a federação não, a CBF, né, vai marcar agora os jogos atrasados. Na hora que eu falar da classificação, vou mostrar para vocês sempre quem tem jogo a menos ou a mais. Ou a mais não, né? Tem uns que tem todos os 4 jogos, tem uns que tem 3, tem uns que tem 2, o Sport só tem 1, enfim, vou explicar tudo direitinho. A novidade nessa quarta rodada é o seguinte: na terceira rodada, a gente tinha 4 times que venceram as 3 partidas, lembram? Os 4 estavam com 9 pontos. Agora não tem mais ninguém 100%. Ou melhor, tem o Vila Nova. Venceu 3 jogos, entrou no G4 e pode até ser o líder isolado, né? Ele tem o jogo com o Sport atrasado. Enfim, de qualquer maneira, 100% só o Vila Nova com 3 jogos. Com 4 jogos, aquela turma toda que estava com 9 pontos, mais nenhum. Então, Criciúma é o novo líder isolado, 10 pontos. Criciúma assumiu a liderança. Vitória, Guarani com 9 e o Vila Nova 100% com 3 jogos. É a novidade nesta quarta rodada dentro do G4. Perfeito? Quem saiu foi o Botafogo de Ribeirão Preto. Tem 9 pontos também, assim como o Vila Nova, como o Guarani, como Vitória, mas nos critérios o Botafogo de Ribeirão Preto ficou fora. Detalhe, na zona do rebaixamento, o Sampaio Correia entrou, né? Tá tendo uma capengada com 4 jogos, hein? Não tem nenhum jogo atrasado. O Sport está na zona do rebaixamento com 1 pontinho, mas ele só jogou uma vez. Faltam 3 jogos para ele equiparar todo mundo. O CRB, 1 pontinho, zona de rebaixamento, mas tem um jogo a menos. E o ABC, 4 jogos, 4 derrotas. Gente do céu, o time de Fernando Marchiori realmente está me assustando. Outra situação curiosa: 2 treinadores foram demitidos. O Alex no Avaí, e pasmem, o Ricardo Catalá no Mirassol. Mirassol perdeu em casa do Duelo Paulista para o Novo Horizontino, foi embora. 5 treinadores já caíram em 4 rodadas. A dança dos técnicos está forte, hein? Bom, vamos falar sobre tudo isso. Antes de mais nada, vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedindo seu like, sua opinião. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Perfeito. A rodada começou na segunda-feira, essa quarta rodada. Lá na segunda-feira, quando eu até publiquei o vídeo da terceira rodada. Com Londrina 1, Criciúma 1. Olha, gente, teve um erro de arbitragem ali do Matheus Candansan, que é árbitro aqui de São Paulo. Para mim, eu fiquei horrorizado. Foi 1-1, mas o Criciúma merecia vencer. Aliás, o Criciúma, que perdeu 100%, fez 1-0 com o Christopher num chute de fora da área muito bonito. Muito bonito, fez 1-0. Aí depois teve um pênalti que o VAR chamou o Candansan. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada nisso aqui. O cara viu o vídeo e marcou o pênalti. O jogador Felipe Matheus, do Criciúma, disputou a bola com o Diego Jardel. Mas o Diego Jardel coloca o pé em cima, no jogador do Criciúma, chuta e cai. Não foi pênalti nem aqui, nem na China. O árbitro, para mim, errou. O Criciúma está protestando, ouviu o VAR e vai continuar protestando, e tem que protestar mesmo, tem que pedir aí a suspensão do árbitro, não sei, tem que ter alguma punição. Mas enfim, o João Paulo foi lá, empatou 1-1, resultado final. Para o Criciúma, o ponto o deixou na liderança isolada, mas poderia ser uma situação mais tranquila, né?
Todo ponto ele podia ter ficado com 12, que só o Vila Nova pode atingir. Mas enfim, mesmo sendo prejudicado pela arbitragem, o Criciúma é líder isolado com 10 pontos. O Londrina, com esse pontinho, ele tem 4 pontos. Ele subiu da 14ª para a 13ª, fazendo por enquanto aí o Londrina do Galo uma situação aí de meio de tabela. Já quem não está bem das pernas é o CRB, que está inclusive na zona do rebaixamento. Verdade que tem um jogo a menos com o Sport e tal, mas ficou no 0-0 com também Sampaio Corrêa, que também tá mal. Os dois times nordestinos estão mal, 0-0. O jogo foi muito truncado. O CRB teve as principais chances e um detalhe: teve um pênalti que o Anselmo Ramon perdeu. Teve um pênalti, acabou o jogo, as vaias fortíssimas para o CRB e para o técnico Humberto Luser. Olha que campeão alagoano e tal, mas já tá pendurado, o torcedor tá bravo. E o Evaristo Pisa não tá conseguindo embalar esse Sampaio Corrêa, hein? Resultado final, 0-0 CRB e Sampaio, com as duas equipes na zona do rebaixamento. Sampaio com os 4 jogos, 17º colocado, 2 pontos só, hein? De 12 ele só somou 2. O CRB só somou 1, mas ele só jogou 3 vezes. Ele tem um jogo a menos, vencendo esse jogo a menos, sai da zona do rebaixamento. Mas olha que situação, hein? 2 times que eu esperava muito mais. Depois, outro que me decepcionou nessa rodada foi o Botafogo de Ribeirão Preto. Foi jogar em Campinas com a Ponte Preta. Ah, mas é duelo paulista. A Ponte Preta é campeã da Série A2, concordo. Só que a Ponte Preta não teve o Gé, não teve o Elvis, não teve o Matheus Jesus. Muitos desfalques, extremamente desfalcada. E o Botafogo não jogou bola. Achei o Botafogo medroso. Para piorar, o Botafogo estava levando o 0-0 no banho-maria. Aí teve o zagueiro Márcio Silva expulso, o árbitro deu pênalti, mas aí ele percebeu que não foi pênalti, e aí ele pegou e expulsou o jogador, que pegou o jogador da Ponte como aquele cara que está impedindo uma chance de gol promissora, e aí expulsou o Márcio Silva, aos 10 do segundo tempo. E com 1 a menos, o Botafogo, que vinha fazendo uma partida fraquinha, sendo dominado para a Ponte, acabou perdendo por 2-0. Mailton, que tinha acabado de entrar, fez 1-0 para a Ponte. E depois o Filipinho marcando seu primeiro gol de cabeça, depois de uma cobrança de escanteio. A Ponte tirou 100% do Botafogo. Bom, a Ponte, com esse resultado, saiu da zona do rebaixamento, subiu 5 posições. Olha o que 3 pontos fazem, hein? 5 posições subiu. Agora é 12ª, saiu da zona do rebaixamento. O Botafogo, com os 9 pontos, saiu do G4. É verdade que tem o mesmo número de pontos, mas já não pode vacilar mais, hein? Já não pode vacilar mais. Esse é o detalhe. Aí vamos então para o Atlético Goianiense 2, Chapecoense 1. O Moser, até quando eu falei 2 treinadores demitidos nessa rodada, né? O Moser foi demitido, tinha sido demitido na última rodada do Atlético Goianiense, que está tentando conversar, está bem encaminhado, parece, com o Alberto Valentim. Mas ele foi com o seu auxiliar e mesmo com o auxiliar fez 2-1 na Chape do Argel. A Chape não começa bem, hein? Chape não começa bem. Só 2.379 pessoas lá em Goiânia. O Gustavo Coutinho de pênalti fez 1-0. Aliás, o Gustavo Coutinho agora é um dos artilheiros do campeonato com 3 gols. Ele e o Gabriel do Mirassol. Gustavo Coutinho de pênalti fez 1-0 para o Vila Nova. O Gabriel Xavier chegou a empatar num passe do Bruno Nazário, mas o Rodrigo Soares de cabeça fez 2-1 e o Atlético Goianiense vai agora encostando na turma de frente. Subiu uma posição, é o 6º com 8 pontos, ou seja, está 1 ali do G4, né? Então dentro do que a gente espera. E a Chape, 10ª colocada, caiu 2 posições, tem 4 pontos, meio de tabela ainda. Mas é uma campanha bem irregular se a gente for falar de início. Depois teve os jogos agora ontem, os que finalizaram essa rodada. Ontem, em Itu, o Ituano meteu 3-0 no Lanterninha ABC. 4ª derrota, 4 jogos, 4 derrotas do ABC. E o Ituano, que vinha de 2 jogos aí na Copa do Brasil, eliminado pelo São Paulo, perdeu também, já tinha perdido do Tombense, enfim, vinha naquela situação meio confusa, se recuperou com 1.293 torcedores apenas. O time do Gilmar Del Pozo matou o jogo no começo da partida.
Bruno Xavier aos 9 e Quirino aos 12 do primeiro tempo. Com 12 do primeiro tempo já estava 2-0. Aí o ABC tentar, o Ituano jogando com inteligência. Segundo tempo no início, lá 15, 16 minutos, o Quirino faz mais uma vez, 3-0, matou o jogo com tranquilidade. Essa tranquilidade faz com que o Ituano suba 3 posições na tabela, seja o oitavo com 6 pontos. Já começa a olhar a turma de cima, né? Isso é bom. E o ABC é o lanterninha, rapaz. O ABC que subiu ano passado da Série C, 20º colocado sem somar pontos. E olha, o Fernando Marchiori, que está brigando pelo título estadual, campanha muito boa na Copa do Nordeste e tal, acaba ficando pressionado, né? Já no duelo paulista ontem também em Mirassol, o Mirassol perdeu para o Novo Horizontino por 2-0. E hoje cedo, né? Eu estou gravando o vídeo na quinta-feira, 4 de maio. Hoje a diretoria mandou embora o técnico Ricardo Catalá. Rapaz, Ricardo Catalá, que não conseguiu levar o time para as fases decisivas do Paulista. Aí teve o troféu em Confidência, foi para a final, mas perdeu a final para o São Bernardo. E agora, com esse começo irregular, a diretoria mandou embora. 2.144 pessoas no estádio apenas. O Novo Horizontino do Eduardo Batista fez 1-0 com o Giovani de cabeça aos 40 do primeiro tempo. Depois de um primeiro tempo muito igual. Aí na cobrança de escanteio, ele no primeiro pau desviou, fez 1-0. No segundo tempo, o artilheiro Ronaldo, faz 2-0. E aí o jogo ficou tranquilo, apesar da pressão do Mirassol. Resultado do Novo Horizontino. O Novo Horizontino subiu 3 posições na tabela de classificação. Agora é o sétimo. Sétimo com 7 pontos. O Mirassol, ele tem 6 pontos, né? Caiu 4 posições e agora é o 9º. Então lembra que ele era o 5º próximo da zona do rebaixamento? Agora virou o 9º, o que faz uma derrota e o que faz uma vitória, né? Para a tabela, principalmente em início de campeonato, é isso. Já quem conseguiu a sua primeira vitória, através do veterano e vovozinho Nenê, o Juventude do Pintado. Juventude do Pintado não conseguia ganhar de ninguém, pegou o Guarani, 100% o Guarani. Rapaz, logo no comecinho do jogo, o Nenê fez 1-0, com 8 minutos. 1.460 pessoas apenas lá em Caxias do Sul. Aí o Guarani tentou uma pressão, o Juventude também tentou, o jogo até que foi bom no primeiro tempo. No segundo tempo ficou muito truncado, chovia muito, gramado encharcado, aquela coisa toda. E o Juventude na garra, achei que foi até mais na garra, derrubou o Guarani, derrubou a invencibilidade do Guarani. O Guarani, apesar da derrota, ele continua no G4. Nona colocação, 9 pontos, terceira colocação, ou seja, ele não saiu em momento nenhum nessas 4 rodadas do G4, que é importante para sua torcida, até quando você dá uma tropeçada, né? Isso é legal. E o Juventude saiu da zona do rebaixamento subindo 5 posições. Olha como sobe. Subiu feito um foguete ao 14º com 3 pontos, saiu da zona do rebaixamento. Então a Ponte e o Juventude nessa rodada saíram da zona do rebaixamento e estão festejando e festejando muito. E para finalizar, outro treinador que foi demitido ontem foi o Alex Cabeção. Lembram? O Alex, camisa 10, do Cruzeiro, do Palmeiras. No Flamengo ele não foi muito bem, ídolo no Fenerbahçe, lá na Turquia e tal. Ficou 2 anos nas categorias de base do São Paulo e foi sua investida profissional, a primeira num time. Pegou um time endividado, um time fraco tecnicamente. No Catarinense se classificou para as quartas de final, mas não passou das quartas de final. E aí, mal, com possibilidades até de parar na zona de rebaixamento na hora que equiparar os jogos. O Avaí em casa tomou de 3-0 do surpreendente Vila do Claudinei Oliveira. 3 jogos, 3 vitórias, 3-0 fora de casa. Os artilheiros, Neto Pessoa fez 1-0 aos 31 e Caio Dantas driblando o goleiro, 2-0 aos 39 no primeiro tempo. No segundo tempo, Caio Dantas já matou o jogo logo aos 10 minutos. O torcedor xingou, enfim, fez aquela que a gente sabe, aquela confusão toda, e o Alex acabou sendo demitido. Então, 4.436 pessoas. O torcedor do Avaí ainda está comparecendo em bom número. Bom, o Avaí, apesar desse solavanco, ele é o 16º colocado com 3 pontos. Caiu 4 posições, mas não foi parar na zona do rebaixamento. Mas a gente tem que lembrar que lá na zona do rebaixamento tem CRB e Sport com jogos a menos. Ou seja, a possibilidade de cair lá para lá é muito grande. Então o Avaí 3 pontos, situação complicada. E o Vila Nova é o novo integrante do G4, pegando a vaga do Botafogo de Ribeirão Preto. Os dois têm 9 pontos, junto com o Guarani, junto com o Vitória,
a briga tá boa ali, o Criciúma mesmo, o líder, tem 10, mas nos critérios de desempate, o Vila, lindo, 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 chegou e falou, cheguei para ficar. Bom, Ceará e Vitória não aconteceu, Sport Tombense não aconteceu, vamos lembrar, classificação G4, Criciúma 10, líder, segundo, pelos critérios de desempate, Vitória com 9 pontos, segundo, Guarani com 9 pontos, terceiro, Vila Nova com 9 pontos, quarto, e o Botafogo Botafogo de Ribeirão Preto com 9 pontos, quinto. Aí você vê que o Atlético Goianiense tem 8, está próximo, o Novo Horizontino tem 7, está próximo, aí vem dois times com 6 pontos, oitava e nona colocação, os dois paulistas, Ituano e Mirassol. Aí você tem a turma com 4 pontos, 4 times com 4 pontos. Décimo, Chapecoense 4 pontos, Tombense 4 pontos, Ponte Preta 4 pontos, Londrina 4 pontos. Aí você tem a turma com 3 times com 3 pontos. Pelos critérios, 14º Juventude com 3, 15º Ceará com 3, mais um jogo a menos, 16º Avaí com 3. Aí a turma da zona do rebaixamento, Sampaio Correia, 17º, só 2 pontinhos e fez os 4 jogos. O Sport, 18º, mas só jogou uma vez, faltam 3 jogos. CRB, 19º, com 1 pontinho, mas falta um jogo com o próprio Sport. E o ABC, 20º, lanterninha, sem somar pontos, vem jogando 4 vezes. Os artilheiros são Gabriel do Mirassol e Gustavo Coutinho do Atlético Goianiense. Os dois têm 3 gols. Depois você tem 10 jogadores com 2 gols, mas vamos concentrar aqui nos 2 artilheiros, Gabriel e Gustavo Coutinho. E para a gente finalizar o nosso vídeo, vamos falar então da quinta rodada, que teremos os 10 jogos, rodada cheia e tal. Começa sexta-feira, ou seja, eu estou gravando o vídeo 4 de maio, quinta-feira. Amanhã, Botafogo e Vitória. Os dois times com 9 pontos. Vitória vice-líder e Botafogo na quinta colocação, os dois com o mesmo número de pontos. Podemos ter alguma situação diferente no G4 já amanhã. Eu estarei no YouTube do Tati Sport, transmitindo essa partida junto com o Jorge Vinícius, de Ribeirão Preto, Botafogo e Vitória, amanhã 21h30, hein? Então, jogo importante, o único jogo na abertura da quinta rodada. Aí no sábado, 16 horas, Criciúma e Ituano. O líder Criciúma com o Ituano querendo chegar. Olha que belo jogo. 18h15 do sábado, Tombense e Avaí. 2 times que estão mais para baixo da tabela. 18h15 do sábado, Sampaio e Juventude. 18h15 do sábado, Mirassol e o Vila. Olha o Vila. O Vila vai ter um duelo com um time forte que perdeu o treinador e que perdeu em casa. Olha o Vila aí tendo um belo desafio pela frente. 20h30 do sábado, dia 6 de maio, CRB e ABC. Duelo do desespero, duelo de zona de rebaixamento. Olha que coisa. Aí a gente tem 20h30 do sábado também, Chapecoense e Novo Horizontino. A Chape mais ou menos irregular, né? Tá mais para irregular do que para regular. E o Novo Horizontino vem de uma vitória boa fora de casa. Domingo, 11 da manhã, Ponte Preta e Ceará. A Ponte saiu da zona de rebaixamento, o Ceará tá lá. Né? Só que o Ceará tem... Não, o Ceará ainda não tá lá. Tá próximo. Mas tem jogo a menos. Então, jogo importante para os dois. No domingo, 19 horas, Sport e Guarani. O Sport, zona de rebaixamento, mais só um joguinho. E o Guarani, G4. Esse jogo já foi final de Campeonato Brasileiro, hein? Sport e Guarani, 19 horas do domingo. E a rodada vai acabar na segunda-feira à noite, quando o Atlético Goianiense recebe o Londrina. E claro, assim que acabar na segunda-feira Atlético e Londrina, eu venho com todas as informações da quinta rodada só para você. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!